boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Lembrando que nesta noite nós temos duas pessoas que irão falar, dois representantes, um jovem e um já profissional da área de educação, e começo apresentando ele, não necessariamente pela ordem da fala, mas sim pelo kavod que nós temos de receber aqui conosco o Rabino Daniel Pressman. Rabino Daniel Pressman, nós nos conhecemos de longa data, ele tem um registro histórico em nossa comunidade judaica em São Paulo, por ter sempre estar envolvido com expansão do pensamento sionista religioso na comunidade. Ele foi o responsável pela ampliação do local do Bnei Akiva no bairro de Higienópolis, na inauguração da sede que hoje funciona e que deu uma maior visibilidade ao trabalho do Bnei Akiva, e também ele esteve conosco quando inauguramos o Menos Um, a quadra de futebol, ou seja, o Rabino Pressman sempre ele está conosco na ampliação do trabalho sionista religioso na nossa comunidade, em especial também na nossa sinagoga. O Rabino Pressman é produto desse pensamento, o Rabino Pressman é um estudioso desse pensamento, e ele falará na noite de hoje com todos vocês. E também o Marcos, que é meu filho, ele vai falar inicialmente como um aluno recente dessas instituições sionistas religiosas. Vocês o conhecem, parte das pessoas que estão aqui lá da sinagoga, né? Ele tem nos ajudado nas rezas de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Shabbatot, e agora ele vai fazer o uso da palavra também por ser um produto desse pensamento e compartilhar o conhecimento com vocês. Então, como eu falei, eu vou, nesse momento, mutar todo mundo, e os palestrantes irão desmutar, e vocês, ao final, também. Nós estamos previsto, cada um dos palestrantes, fazer um uso da palavra de 20 minutos, mais ou menos, e depois abrirmos para observações. Tentarei fazer da mesma forma que fiz com a fala do cônsul, controlar para aqueles que quiserem fazer uso da palavra, me avisarem pelo chat, e aí a gente começa a distribuir. Com vocês, então, para dar início a esta noite, o Marcos, e boa noite, espero que vocês aproveitem bastante deste encontro que vai falar sobre os fundamentos do sionismo religioso de Israel com o Estado judaico. Boa noite a todos, né, como meu pai já me apresentou. Bom, eu estudei, já tem 7 anos em Israel. Desde pequeno, meu pai já dizia que ele também estudou em Israel, falava que ele estudou em Israel, frequentei o Bnei Akiva também. Na Yeshiva de Kutia, também tive um rabino que também falava sobre Israel. Então, Baruch Hashem, eu acabei indo para Israel e fiquei 7 anos e aprendi bastante coisa, e queria compartilhar um pouco dessas coisas que eu aprendi e vivenciei com vocês nesses anos. Então, vou começar agora a aula, que é o módulo 3, o fundamento do sionismo religioso de Israel como Estado judaico. Então, no primeiro slide, vamos passar para o primeiro slide, eu vou trazer o Rav Yehuda Halevi, que ele viveu nos anos de 1075 e 1141. Ele foi o responsável pela obra, né, literária do Kuzari, que já estudamos, meu pai já deu aula sobre esse livro na sinagoga, mas é sempre bom relembrar e pegar alguns pontos importantes. O livro, ele era feito como se fosse o rei Kujar. Ele estava interessado em saber qual era o caminho que ele devia fazer. Ele teve um sonho, que no sonho falavam para ele: olha, você tem boas intenções, mas as suas ações não são ações
corretas. Você tem intenções boas, mas não está fazendo as ações corretas. Então, o rei Kuzar procurou saber o que ele tinha que fazer e, realmente, ele achou o sábio judeu. E o sábio judeu conseguiu explicar para ele que o povo judeu é um povo especial, é um povo que Deus escolheu, que vem de Abraão, Isaac e Jacó, é um povo que Deus fez milagres para tirar do Egito, é um povo que Deus entregou a Torá, é um povo especial. Mas o rei Kuzar ainda não conseguia entender, né? Porque que nem a gente viu na primeira aula. Meu pai, na primeira aula, falou da importância de Israel, da Mará de Israel, que tem uma mitzvah de a gente ir para Israel, de conquistar a terra de Israel. Mas ele não conseguia entender por que é tão importante ter uma terra de Israel para o povo judeu. O povo judeu entende, ele é importante, mas o que tem de tão importante para ser justo a terra de Israel, tal? Por que tem que ter? Então, o sábio judeu, né, ele responde com uma parábola muito bonita. Ele fala assim, igual quando você tem uva, você quer plantar uva, não é em toda a terra que você vai conseguir plantar uva. Tem terra que não vai dar nada. Tem terra que vai dar mais ou menos, depende da temperatura, depende de como você planta. Então, assim, ele fala assim, para você plantar a uva, você tem que estar numa terra especial. Você tem que ter um cara que vai todo dia saber como fazer a irrigação da uva, como vou regar a uva, quantas vezes por dia, e para você crescer. E só depois vai ter frutos. Assim, ele fala também Am Israel, a relação de Am Israel com a terra de Israel e a Torá. Para Am Israel conseguir tirar o potencial máximo para fora, que é fazer as frutas do povo judeu, que é ser luz para os povos, luz para o povo judeu e para toda a humanidade, que é luz divina. Para ele conseguir fazer isso, tem que estar em Israel, que essa é a terra natural de Am Israel. Essa é a terra natural. Lá a gente vai conseguir chegar ao máximo potencial. Mas lá, como a gente vai fazer isso? Através da Torá, que Deus deu para Am Israel, através das leis e da Torá, a gente vai saber como plantar e como a gente vai conseguir tirar as frutas. Então, o sábio responde para o rei Kuzar, olha, a terra de Israel ela é uma coisa que ela depende para a gente conseguir fazer o máximo do nosso potencial, a gente tem que ter a terra de Israel e também a Torá. Agora, no próximo slide, a gente vai trazer a ideia do Rav Yehuda Liba Ben Betzalel, né? Ele é conhecido como Maharal de Praga. Ele tem um livro chamado Netzach Israel. Netzach Israel, ele trata principalmente sobre a futura salvação. E no começo do livro, ele fala que para a gente entender como vai ser agora, a gente tem que entender o que está faltando. O que está faltando para a salvação? O que a gente não tem? O que está fazendo falta para a gente agora? E ele coloca 3 pontos principais. Primeiro ponto, que os judeus da diáspora, a gente não está no nosso território natural. Estamos dispersados. A gente estava dispersado. Maharal viveu no ano de 1525 a 1609. Ainda não tinha um grande número de judeus morando em Israel. Então, a gente não tinha território natural. Não tinha uma união nacional. Estava todo mundo espalhado. E nem espiritual, ideias diferentes e tal. Tem que ter união nacional e união espiritual. E também a gente não tinha, na Galut, ainda, na verdade, a gente ainda não tem a soberania na Galut, na diáspora. A gente ainda não tem o que é soberania, a gente não tem um Estado com nossas leis, com as leis da Torá, etc. Ele traz uma comparação da palavra Gaal e da palavra de Galá, que é Gaal é salvação e Galá é a diáspora. A única diferença entre as palavras, se a gente for ver as palavras aqui, que a gente tem na tela, Gaal, ele é escrito com Gimel Aleph Lamed, e Galá, em vez do Aleph, tem o rei. O Aleph é a primeira letra do alfabeto judaico, que ela simboliza que é único. Então, na salvação, a gente vai ser um povo unido, um povo único, com as leis da Torá, unido para conseguir passar para toda a humanidade, uma coisa só, e não espalhados. Na Galuta, a gente está com um rei. Rei quer dizer 4 cantos do mundo e mais o centro, então 5, que está espalhado ainda. Então, assim ele descrevia lá como era, o que falta para a gente na salvação, que é, na verdade, território natural, e união nacional e espiritual, e a soberania. Agora, no próximo slide, o Rabbi Sachar Shlomo Teichel,
Ele viveu nos anos de 1885 a 1945. Ele viveu durante a Shoah. E um dos livros dele, ele escreveu que ele fala sobre a salvação e a diáspora. Nesse livro, ele compara a diáspora do Egito com a atual diáspora que a gente está vivendo hoje. Ele fala assim, a diáspora do Egito, Hashem fez a gente sofrer, fez a gente ser escravos. Na atual diáspora, quando ele estava lá no campo, ele viveu épocas de perseguições, etc., ele fala também, a gente está sofrendo. E por que Hashem faz todo esse sofrimento? Ele explica lá que Hashem faz todo esse sofrimento para a gente querer sair da diáspora para algo melhor. Às vezes o judeu na diáspora, na Galut, do Egito, a gente se acostumou, vamos viver que nem os egípcios. Então, às vezes, para a gente conseguir querer sair e querer ser algo maior, que é a nossa missão, Hashem dá esse sofrimento. Então ele fala assim também, igual na Galut Mitzrayim, primeiro Hashem trouxe sofrimento. Assim, na diáspora atual também tem sofrimento, que a gente tem que crescer mais, ele quer dar mais, ele quer dar coisas melhores para a gente. Então, às vezes, ele faz a gente sofrer, para a gente crescer mais. Ele diz que pode ser que a próxima salvação de Deus vai ser um processo devagar e natural. Ele fala, ele traz uma Gemara que explica. A Gemara fala que pode ser que o Mashiach vai chegar, a salvação vai vir de uma forma natural, que vai ser que nem um burro. O Mashiach vai chegar em cima de um burro andando, que quer dizer uma forma natural, devagar. Ou o Mashiach vai chegar de uma forma com milagres e fora da natureza, coisas milagrosas que nem foi na saída do Egito. Ele fala que tem algumas diferenças. Se a Galut vem de uma forma muito rápida, que nem foi no Egito. No Egito, quantos judeus saíram do Egito? Saíram do Egito, um quinto do povo saiu. Porque não era todo mundo que estava preparado, não era todo mundo que queria sair do Egito. Não era todo mundo que estava pronto para sair e ir para Geulah, para a salvação. Então, só um quinto saiu, 4 quintos ficaram. Então, ele fala que quando a Geulah é mais devagar, isso proporciona que mais pessoas vão entendendo, vão querendo se aproximar, vão querendo se unir com o povo e não ficar fora do povo. E isso é bom para o povo. Mas, claro, que se a outra forma de vir a Geulah, que ela é com milagres, ela também é muito boa. Muito boa. Se todo mundo vai, vai mais rápido. Mas talvez não todo mundo está preparado. Então, vai indo devagar. Ele fala que tem que, na verdade, tem que tentar pelos dois caminhos. A gente tem que rezar para que seja mais rápido. Mas a gente tem que fazer coisas, tem que fazer ação. Não podemos só ficar esperando que venha a Geulah. A gente tem que fazer. Então, ele fala que lá no livro dele, já quando ele estava ainda no Holocausto, ele defendia a ideia que tinha que começar a defender esses movimentos sionistas de Israel, construir a terra de Israel, que esse é o caminho para a gente trazer a salvação. E agora, no próximo slide, eu quis fazer uma comparação de milagres ocultos e milagres explícitos que a gente vê no povo judeu, né? Durante a história do povo, alguns exemplos marcantes que todo mundo conhece. Que na saída do Egito, o primeiro milagre, a gente conhece a saída do Egito, né? Quando o povo saiu do Egito, Hashem mandou 10 pragas para os egípcios, abriu o Mar Vermelho. Aqui é um milagre fora do normal, certo? Não é natural. Depois, quando a gente saiu do Egito, a gente recebeu a Torá, a gente ia receber a Torá, a gente ficou 40 anos no deserto antes de entrar em Israel, e lá a gente recebia o maná, o man caía do céu. Também eram milagres fora do normal. Depois disso, a gente vê que já começa, quando a gente começa a entrar na terra de Israel, já começa a mudar um pouco. Agora a gente tem que conquistar a terra de Israel, a gente tem que guerrear. Não é agora Deus não vai guerrear para a gente, vai mandar pragas para as pessoas que estão em Israel. A gente tinha que ir guerrear. Então a gente já vê que começa a haver uma mudança de como Hashem está fazendo a nossa história. No começo Hashem faz milagres, dá 10 pragas, abre o Mar Vermelho, dá o mar. Agora, quando a gente começa a conquistar a terra de Israel, com Yoshua Ben Nun, né, a primeira vez que a gente vai para Israel, a gente tem que guerrear, tem que lutar, guerra contra Amalek, guerra contra os 7 povos que viviam em Israel, a gente tem que conquistar. E o próprio milagre de Purim também. Purim também é um milagre que Hashem faz
mas de uma forma natural. A gente, natural, como se fosse uma forma normal. A gente não está vendo milagres que nem no Egito. Em Purim, qual era a história? Em Purim, a gente vê que Amã queria acabar com todos os judeus. No final, morreu a esposa de Ahasverosh, aí Esther foi chamada para ser a futura esposa de Ahasverosh, e a Esther convenceu Ahasverosh que Amã não era uma boa pessoa, e Amã morreu, e assim foi a salvação do povo judeu. Então a gente vê agora que também foi uma salvação. A gente também comemora em Purim, mas agora foi um Nes que ele já não é igual a saída do Egito, é um Nes mas é natural. A pessoa foi lá, Esther foi lá, Mordecai agitou as pessoas, rezaram e tal. A gente vê que ela foi, falou com Ahasverosh, convenceu ele. A gente vê que a gente começa a fazer atos práticos, igual a conquista, atos práticos. Hanukkah também. Hanukkah foi um milagre, que é do Shemen Zait, né, do azeite da menorá, mas também tem outro milagre em Hanukkah, que é o milagre da guerra contra os Evanim, contra os gregos. A gente sabe que só os macabeus, de acordo com a história, foram guerrear, eram bem menos pessoas, contra um grande exército. E mesmo assim, a gente ganhou, mas você vê que o quê? Não foi um milagre, claro que foi um milagre, mas mesmo assim, a gente vê que tem a ação do homem agindo junto com o milagre, agindo junto com Deus. Agora, na independência de Israel, também. A gente tem guerra, conquistamos, então é um milagre. Mas a gente vê que é a ação do homem agindo. Então, é para se pensar, o que mudou? No começo, na saída do Egito, a gente via que eram grandes milagres. Depois a gente começa a ver que o homem tem que começar a fazer, começar a ele fazer acontecer os milagres. Não só ficar esperando Deus fazer os milagres. A gente vê na história de Am Yisrael várias vezes. O povo tem que fazer. Ele teve que conquistar Israel, na história de Purim, Hanukkah. Sobre isso, eu queria trazer dois pensadores no próximo slide, que fala um pouco sobre a ideia da diferença do milagre, que ele é natural, né, oculto, e dos milagres que eles são revelados. Então, Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, que viveu nos anos 1863, 1935, defendia também a ideia do sionismo religioso. Ele explica lá, no Enayah Shabbat, ele fala que a pessoa não deve se sustentar sobre os milagres e esperar que Deus faça tudo. Ele deve agir com Deus. Ele explica que quando o homem ele fica esperando que venha milagres, é grande, mostra a força de Deus. Mas quando o homem faz o milagre de Deus através do homem, é melhor. Isso assim a gente consegue revelar Deus no mundo natural. Você conseguir revelar Deus no mundo natural, você santifica mais o nome de Deus. Porque quando Deus tem que vir intervir na história e fazer milagres fora do normal, que o homem poderia fazer, mas não fez porque ficou parado esperando, isso acaba... É grande também, é muito grande. Só que quando o homem próprio faz a ação que Deus ajuda ele a fazer, você revela o nome de Deus de uma forma natural, no mundo natural. Que Deus também está nesse mundo natural. Você consegue revelar isso para todos os povos. E sobre isso também o Rav Yosef Dov Levi Soloveitchik, dos anos de 1903 a 1993, ele também traz essa ideia que quando Deus cria o mundo, ele cria um mundo já incompleto. Por que ele cria um mundo incompleto? Porque ele quer que o homem complete. O tafkid do homem é ele completar o mundo, ele construir o mundo. A Hashem falou quando ele criou o mundo, que ele falou, olha, agora, até aqui, eu criei, eu quero dar agora para o homem construir. Eu criei, agora o homem também tem que construir. Então, também é a mesma ideia, quando o homem constrói, esse é o dever do homem, ele tem que fazer, não ficar só esperando que aconteçam os milagres. Então, a gente pode entender talvez um pouco, no Egito, quando a gente estava no Egito, na Galut do Egito, a gente não tinha como conseguir guerrear contra os egípcios e fazer força, tipo, confiar em achar que a gente vai ganhar a guerra, que a gente vai conseguir, e fazer os milagres acontecerem de uma forma natural. Que se a gente ficasse mais tempo no Egito, o Midrash conta que a gente ia acabar totalmente assimilado. Então teve que vir milagres fora do normal para salvar o povo de uma forma mais rápida. Tem algumas outras explicações, mas essa pode ser uma das explicações. Então aqui a gente vê, quando o Am Yisrael começa a crescer já, começa a sair e ir para Israel, agora o povo
Quanto mais você começa a fazer, não ficar esperando só milagre, isso só mostra quanto mais você está mais confiante em Hashem, e como você revela mais ainda o nome de Hashem. Então, na teoria, às vezes, você consegue santificar mais o nome de Deus quando você faz as ações, o homem faz a ação, porque é isso que Deus criou o mundo, para o homem completar o mundo. E essa pode ser uma das explicações que no próximo slide a gente vai ver, para finalizar. Está escrito no Tratado de Brachot. Benjamim perguntou para os sábios, será que no futuro, na última salvação, vamos lembrar da saída do Egito? Essa foi a pergunta que Benjamim falou. Por quê? Ele se apoiava no Passuque está escrito, no Passuque em Jeremias, aproximam-se os dias em que não mais se jurará o Eterno que retirou os filhos de Israel do Egito, mas sim que trouxe de volta de todos os cantos para a sua terra. Ou seja, ele traz um Passuque, no futuro vai ter um dia que a gente já não vai mais estar lembrando da saída do Egito, e sim da próxima salvação, né? Que vai trazer todos os filhos de Israel para a terra de Israel. Agora, o que é interessante é por que a gente não vai lembrar mais do Egito? Agora, os sábios responderam para Benjamim e falaram, não, a gente também vai lembrar da saída do Egito, só que a gente vai lembrar mais da saída na próxima Geulah. Aí a pergunta é por quê? Dá para responder isso através de uma... Tem algumas respostas, né? Uma resposta pode ser de várias formas, a gente não sabe como vai ser a próxima salvação. Salvação pode ser de uma forma natural, pode ser de uma forma fora do normal, mas se for uma fora do normal, ele vai falar, os milagres que aconteceram foram fora do normal. Ou, vamos falar, já que a gente fez nossa parte e conseguimos fazer, é igual uma parábola. Um aluno que faz a prova, ele consegue a prova, ele, de alguma forma, caiu na frente dele a cola da prova, ele conseguiu fazer a prova, ele agradece a Hashem, obrigado, consegui fazer a prova, tal. Ele vai ficar feliz, vai agradecer a Hashem. Mas se o cara estuda para a prova, ele consegue fazer a prova e tira 10, ele vai falar, Baruch Hashem, graças a Deus, Deus me abençoou com sabedoria, eu consegui estudar, consegui lembrar, consegui fazer a prova. Vai ficar muito mais marcante para ele a prova que ele conseguiu fazer isso quando ele estudou, e a Hashem ajudou ele a estudar, ele conseguiu lembrar e fazer as provas, isso fica muito mais marcante para a pessoa. Então pode ser que essa pode ser uma das respostas, porque a gente vai lembrar mais da última salvação. Porque, na verdade, quando você faz isso com as tuas mãos, fica muito mais marcante. Outra resposta é que, na verdade, vão ser milagres fora do normal também. E vai estar mais recente, a gente vai ter vivenciado isso. Então, na verdade, só para resumir, para resumir a ideia, um pouquinho a ideia do sionismo religioso, é que, na verdade, a gente tem que esperar que vai vir a Geulah, mas a gente tem que também fazer para ela acontecer. O Maran falou no começo, na diáspora, a gente falta a união, a gente não estava todo mundo junto no território natural, que é Israel, falta a soberania, a gente tem que fazer para avançar, mesmo que pode ser que vai vir milagres, mas a gente tem que fazer para conseguir fazer a nossa parte. Então, Bezat Hashem, eu espero que tenha contribuído um pouco com umas ideias sobre o tema. Muito obrigado a todos. Baruch, agradecemos imensamente aí a contribuição e a fala do Marcos, e já passo em seguida chamando para fazer o uso da palavra o nosso convidado, o Rabino Daniel Pressman, a quem eu já me referi no início, para que ele dê prosseguimento ao tema da noite. Rabino Pressman, seja bem-vindo. Obrigado, Rabino. Boa noite a todos. Bom, em primeiro lugar, agradeço também o convite, também a parceria que é contínua com o Rabino, com a Keilah, com a Oel Yaakov. Também preciso louvar aqui a iniciativa dessa série de aulas, a forma didática como elas têm acontecido, né? A gente começou lá atrás, o Rabino se aprofundou no comentário de Irashi sobre a importância da terra de Israel, o primeiro comentário de Irashi da Torá, e a gente seguiu adiante nessa tarefa de tentar entender um pouco melhor, de forma mais profunda, o que é a terra de Israel para Am Israel, como que a gente, hoje em dia, se coloca diante dos desafios da nossa geração, da nossa comunidade e de Am Israel como um todo no mundo. Queria também agradecer a parceria do Mordecai, do Marcos, que começou, a gente combinou um pouquinho, né, porque nós dois hoje tivemos também uma tarefa
gigantesca de tentar resumir o que é o sionismo religioso, e muitas pessoas se equivocam e pensam que o sionismo religioso é algo que aconteceu no século XX. Então, eu e o Marcos combinamos um pouquinho para que a gente pudesse voltar na história. O Marcos fez um excelente resumo de vários pensadores aí. Estamos falando de algo que se confunde com a própria Torá. O sionismo religioso, a Torá e Eretz Israel são uma coisa só. Na verdade, Am Israel, Eretz Israel e Torat Israel estão fortemente vinculadas. Então, agradeço a parceria do Marcos, que contou um pouquinho. Claro que é um assunto que a gente pode se aprofundar muito mais, mas a gente chegou até o século XIX, o século XX, que é quando o Estado de Israel surge. E muitas coisas mudaram no mundo nesse século XIX e nesse século XX. Então, eu queria agora partir do ponto em que o Marcos parou, falando de um dos pensadores, um dos grandes rabinos que se confunde com a história do sionismo religioso moderno. E ele é muito conhecido, o Marcos apresentou ele, é o primeiro rabino-chefe Ashkenazi de Israel, antes ainda de Israel existir. Ele faleceu antes do Estado de Israel existir oficialmente, mas ele já foi o rabino-chefe do país, o rabino-chefe do Yishuv, dos judeus que já estavam morando em Israel. E por que é importante falar disso e olhar um pouco para trás, né? Durante a história, como a gente viu da exposição do Marcos, muitos rabinos, os alunos do Gaon de Vilna, o Maharal falou do assunto, a gente tem vários pensadores e rabinos que falam da importância de fazer alguma coisa para que Am Israel volte para sua terra, porque lá que é o nosso lugar. A situação de galut, a situação de exílio, não é a situação ideal. E muitas coisas mudaram no século XIX e no século XX. E uma das coisas que aconteceu, e nós que vivemos no século XXI podemos entender bem esse processo, foi uma polarização muito grande. A gente tem um movimento de iluminismo no mundo, que traz também para dentro do judaísmo a Ascalá, o iluminismo judaico. A gente tem judeus que vão se afastar da Torá, e logo depois a gente tem o nascimento, ainda no século XIX, no final do século XIX, do movimento sionista, que ele é fundamentalmente liderado por pessoas que não são religiosas, por judeus que já tinham se afastado da Torá. E o maior exemplo disso é o Herzl, todo mundo conhece. Herzl não usa kippah, Herzl não cumpre Shabbat, não come kasher, e o mundo judaico se polariza, porque a maioria dos rabinos, não sei se a maioria, talvez é injusto falar, mas muitos rabinos vão olhar para esse movimento e vão falar, esse movimento não tem nada a ver com a gente. Esse movimento é liderado por judeus que são ateus, por judeus que são socialistas, por outros que não são socialistas, que são de direita, mas que também não são religiosos. Esse movimento não é um movimento torani. E o Rav Kook, ele tem uma visão fantástica, e é uma visão da qual todos nós temos que beber um pouquinho das suas fontes. O Rabino Kook, ele também é poeta, ele escreve de uma forma difícil, ele escreve sobre muitos assuntos, ele não escreve só sobre Eretz Israel, mas claro que isso ocupa também, na sua época, um lugar principal, ocupa muito do que ele escreveu. O Marcos citou antes comentário do Rav Kook sobre a Gemara, ele comenta Brachot e Shabbat, mas ele também escreve sobre Teshuvah, escreve sobre a Geulah, escreve sobre a terra de Israel, e assim por diante. Ele tem algumas frases famosas, eu trouxe aqui algumas só, para a gente tentar analisar um pouco do seu pensamento, e principalmente espero que nos poucos minutos aí que a gente tem hoje para conversar sobre o Rav Kook, daria para fazer o ano inteiro de aulas sobre o Rav Kook, mas que em alguns minutos a gente possa trazer também para a nossa vida prática alguns ensinamentos importantes. O Rav Kook olha para o mundo no qual ele vive e ele traz algumas ideias que inspiram muito, e por isso o Rav Kook vai ser um inspirador também de muitos movimentos que vão surgir, inclusive o Bnei Akiva tem o Rav Kook como seu mentor. O Rav Kook fala o seguinte: os justos não reclamam da perversidade, agregam justiça. Não reclamam da heresia, agregam santidade. Não reclamam da ignorância, agregam sabedoria. Está olhando para uma geração que está se dividindo. E esse é um dos assuntos muito importantes que a gente vai falar daqui a pouquinho, que o Rav Kook enxergou muitos anos atrás. Ele falou, Am Israel está se dividindo em dois. E nossa função, e agora um parênteses, volta ao que eu falei antes, espero que a gente nesses poucos minutos possa aprender coisas práticas para a gente. Nossa função também hoje, também no século XXI, nossa função é manter Am Israel
Ehad, Am Israel como um só, impedir que o povo se divida. O Rav Kook percebeu essa divisão e ele falou muitas coisas que iluminaram toda uma geração. Onde que está essa divisão? Bom, muitos judeus que são religiosos não percebem o que está acontecendo no mundo. E a verdade é que o que acontece no mundo é que muitas das nevoot, muitas das profecias que estão previstas no Tanar, muitas das coisas que os nossos sábios falaram no Talmud, começam a acontecer. O Marcos lembrou antes o Kuzari. O Kuzari, ele fala sobre essa ideia de que se você planta uma videira num local inadequado, ela não nasce tão bem. O Rav Kook vai além. Ele tem um livro chamado Orot Eretz Israel, e ele fala o seguinte, que a terra de Israel não é uma coisa externa. Não é que nós somos judeus e tem uma terra de Israel que é a nossa terra. A terra de Israel, Eretz Israel, Am Israel e Torat Israel são três coisas indissociáveis. Não dá para separar uma da outra. A verdade é que a nossa Torá, ela foi dada para ser cumprida na terra de Israel. A gente só consegue cumprir o nosso propósito de ser uma luz para os outros povos dentro da terra de Israel. Explico por quê. Primeiro, por um motivo espiritual, como o Marcos falou antes, se você planta a videira na terra que não é dela, ela não cresce, e Am Israel está espiritualmente conectado com a terra de Israel. Isso é muito profundo, nos níveis mais profundos que a gente não consegue compreender. Segundo, do ponto de vista também racional. A Torá foi dada para gerir, para ensinar para a gente como viver em sociedade, como viver em comunidade. Tem muitas mitzvot na Torá, algumas só podem ser cumpridas em Israel, como a mitzvah da Shemitah, do 7º ano, né, de não plantar e não colher no 7º ano, mas mesmo aquelas que a gente pode cumprir fora, idealmente, elas só são cumpridas da maneira correta, utilizando todo o seu potencial, quando são cumpridas na terra de Israel. Um exemplo muito prático disso é que, por exemplo, a mitzvah do Maaser, que a gente tem que dar uma parte do que a gente plantou, uma parte da nossa riqueza que a gente produziu para os mais pobres. Isso funciona, essa mitzvah, esse mandamento existe para que a gente tenha uma sociedade justa. Mas como a gente pode ter uma sociedade justa, se a gente está em São Paulo, nós somos 0,1% da população do Brasil, a gente não tem como gerir uma sociedade justa. A Torá foi dada para a gente viver com uma sociedade justa, de bondade, de verdade, de justiça, dentro da nossa terra. A verdadeira Torá só funciona na terra de Israel, porque o verdadeiro povo de Israel só funciona na terra de Israel, porque a terra de Israel só funciona com o povo de Israel lá. As três coisas estão ligadas em todos os sentidos. Quer ver o sentido contrário? Quando Am Israel não está na terra de Israel, a terra de Israel também não floresce. A Torá precisa da terra e do povo. Sem o povo de Israel na terra de Israel, a Torá não pode ser cumprida. A terra precisa do povo e da Torá. Porque sem o nosso povo cumprindo, por exemplo, a mitzvah da Shemitah na terra de Israel, nossa terra não floresce. E nós, o povo, precisamos da nossa Torá e da nossa terra. Todos precisam de todos em todos os sentidos. O Rav Kook enxerga isso com muita profundidade, escreve sobre isso, e principalmente ele olha para a geração dele, e esse é o ponto que eu comentei antes, e volto nele, porque acho que é um ponto que era muito atual há 100 anos e continua sendo muito atual. Aliás, faço um parênteses interessante, o Rav Kook também fala que os portões da sabedoria lá em cima, eles se abriram no século XIX e no século XX. Nunca houve no mundo tanta ciência, tanta produção, tantas invenções, desenvolvimento da medicina, desenvolvimento da eletricidade, todas as ciências evoluíram em 100 anos, nas vésperas da criação do Estado de Israel, mais do que avançaram nos últimos 2000 anos. Isso não é coincidência. Se não tivesse avançado tanto a ciência, a gente não ia conseguir plantar no Negev. A gente não ia conseguir levar água do norte para o sul. A gente não ia poder construir o nosso país e o propósito de Am Israel se não fosse por todo esse avanço. Então, Hashem segurou, a chave da ciência estava trancada, da sabedoria, isso foi aberto, e um dos motivos que isso foi aberto foi para a gente poder criar o nosso país, mas o nosso povo começou a se dividir. E o Rav Kook, ele percebeu isso antes de tudo, antes de todos, e ele olhou, por exemplo, para os kibbutzim que estão sendo criados em Israel. E ele falou, a gente precisa ajudar essas pessoas, que os kibbutzim façam comida kasher, que eles plantem e que eles cumpram também as leis da Shemitah, senão um judeu religioso não vai poder comprar uma fruta de um judeu não religioso e nosso povo vai se dividir em dois.
Judeu religioso só compra de judeu religioso, não posso comprar laranja de quem não cumpre as leis da Shemitah, e o judeu não religioso vai acabar retribuindo, vai comprar só de um judeu não religioso. A gente precisa impedir que isso aconteça. E esse é um dos motivos que a Rabanut em Israel até hoje cuida para que todos os divórcios sejam feitos de acordo com a Halachá. Tem uma série de questões que por trás disso, por mais que isso às vezes é motivo de reclamação de algumas pessoas, a razão que está por trás disso é manter o nosso povo unido. O Rav Kook viu isso, ele falou, nosso povo está sendo dividido em 2 machanot, como se fosse um partido e outro partido. E cada partido olha para o outro e fala, eu sou mais do que você, eu estou no caminho certo, você está no caminho errado, e um não consegue perceber o que o outro tem de bom. E essa é a grande questão do sionismo religioso, talvez, particularmente eu, às vezes, tenho dificuldade em dizer que isso é sionismo religioso. Isso simplesmente é a nossa Torá. Não é sionismo religioso. A nossa Torá, o que Hashem pediu para a gente é para cumprir essas mitzvot, e essas mitzvot foram dadas, para nós foi dada a terra de Israel, e essas mitzvot foram dadas para serem cumpridas na terra de Israel, com o nosso povo unido. Mas queria trazer aqui uma ideia que o Rav Kook enxergou, e com isso eu vou caminhando para o final, para que a gente possa ter tempo para as perguntas e para as dúvidas. E o Rav Kook enxergou o seguinte: quando você constrói uma casa, quando você constrói um lar, claro que os valores desse lar são importantes, mas também as paredes são importantes. As duas coisas são importantes. Não sei explicar por quê, mas em algum motivo, e o Rav Kook ele fala bastante disso, do que tem dentro da nossa Neshama, o que tem dentro do coração, na cabeça, na mente, nas almas de judeus que aparentemente não cumpriam muitas das mitzvot, talvez não cumpriam Shabbat, talvez não comiam kasher, mas de repente na alma dessas pessoas bateu muito forte uma ideia. E a ideia é, meu lugar não é aqui, meu lugar é em Israel, a ideia é, eu faço parte de um povo e eu quero construir para esse povo um futuro melhor. Ideias ligadas com a ética, ideias ligadas com a união do povo de Israel, com a santidade do povo de Israel, de ser um povo modelo. Na cabeça de pessoas que não cumpriam Torá, surgiu uma ideia que é a ideia mais torani, mais profunda que tem na nossa Torá. Vamos para a nossa terra fazer uma sociedade modelo. Talvez eles estão equivocados no que significa uma sociedade modelo. Talvez a visão de Herzl de uma Tel Aviv moderna não é o ideal, não é o modelo que a Torá quer, mas olha só que coisa incrível. Na cabeça dessas pessoas, na alma desses Yehudim, por mais que eles possam parecer por fora que eles estão afastados, por dentro da alma dessas pessoas, veio uma ideia de se conectar com seus irmãos e ir para Israel e formar lá um país. Então, o Rav Kook escreve, e eu vou compartilhar com vocês esse parágrafo, que é um parágrafo muito bonito. Esse é o finalzinho de Orot Eretz Israel. O Rav Kook tem uma série de livros com esse nome, Orot, Luzes. Ele tem Orot HaTshuvah, Orot HaTchiyah, Orot Eretz Israel. São 8 capítulos, esse é o último dos 8 capítulos, e fala sobre a importância da terra de Israel para Am Israel e dessa ligação que a gente comentou no início, de que Am Israel, Eretz Israel e Torat Israel são indissociáveis. A gente tem que viver uma vida sendo Am Israel, Be'eretz Israel, Alpi Torat Israel. Finalzinho do livro, finalzinho do último capítulo. O Belev Kol Raikanim Shebe Israel, no coração de pessoas aparentemente vazias dentro do povo de Israel, no coração das pessoas que não cumprem as mitzvot, Aesh Boer, tem um fogo que está aceso. Na alma, não existe um Yehudi que se afastou tanto a ponto de que na alma dele não tem uma faísca que continua acesa. E essa faísca não só quer que ele cumpra as mitzvot, mas também quer que ele faça parte da sua umá, da sua nação. E para a gente é um pouco, às vezes, difícil perceber isso. O mais próximo que tem aqui em São Paulo, talvez a ideia que a gente tem de comunidade, que a gente faz parte da nossa comunidade. A gente não faz parte só da comunidade, a gente faz parte de uma nação, né? A gente faz parte de um povo inteiro. Kol Hefetz HaCherut, toda a vontade de liberdade que a gente tem, Kol Shukat HaChaim, toda a vontade de viver, está ligada com isso. Tanto no indivíduo, como no povo como um todo. Kol Tikvah Shel Geulah, toda esperança que a gente tem, vem dessa raiz, dessa fonte,
que é a nossa ligação também com o nosso povo, com a nossa Torá e também com a terra de Israel. Para a gente viver uma vida judaica verdadeira, uma vida judaica plena, Belos tirá, sem nenhuma contradição, o Belo Agbalá, e sem nenhuma limitação, Zot Shukat Eretz Israel. A gente tem uma vontade interna que diz a gente tem que ir para a terra de Israel, porque a gente sabe, no fundo, nossa alma sabe, que é só lá que a gente pode cumprir a nossa Torá sem nenhuma contradição e sem nenhuma limitação. Lá é onde a videira do povo de Israel é uma videira que dá as melhores uvas com o melhor vinho. E a nossa alma sabe disso. Então, no fundo, o tempo todo, não importa o quanto a gente está afastado, a gente tem uma vontade de retornar. E, nesse sentido, a terra de Israel não é só algo físico, é algo que vai além do físico. Um exemplo interessante disso é que os nossos profetas, eles só profetizam em Israel. Né? Todo mundo conhece a história de Yoná Navi. Yoná, ele foge de Israel, ele vai para Yafo para pegar um barco para ir para Tarshish, porque ele sabe que Hashem só fala com ele em Israel. E aí vocês vão falar, mas peraí, Hashem não falou com Avraham Avinu e falou Lech Lechá? Não falou com Moshe? Pois é, Hashem fala com os profetas ou dentro da terra de Israel, ou Leman Eretz Israel, ou em prol da terra de Israel. Tá bom, ele falou com Avraham fora de Israel, mas o que ele falou para Avraham? Lech Lechá, vai para a terra de Israel. O que ele falou para Moshe? Tira o povo do Egito e leva para Israel. A profecia e a Kedushá da terra de Israel não está fisicamente na terra de Israel, mas ela tem ela está na ligação de Am Israel com a terra de Israel. Admat Kodesh, Eretz Hashem, essa é a terra de Hashem, Sheba a mitzvot kulam, e é só lá que todas as mitzvot, elas podem ser cumpridas na sua totalidade. A gente cumpre mitzvot aqui, mas a verdade é que essas mitzvot foram dadas para que a gente cumpra juntos e não separados, e para que a gente cumpra na nossa terra e seja um povo só. Excelente, excelente. Agradeço imensamente, Rabino Pressman, e queria cumprimentá-lo agora já de forma direta, né, pelo seu trabalho na comunidade e dizer da importância que tem o Bnei Akiva, sempre teve na história da educação judaica no Brasil. Eu que vi no Rio de Janeiro as contribuições que o Bnei Akiva faz, e também vi em São Paulo, historicamente, e testemunho o que continua fazendo. Você tem responsabilidades também dentro dessa história, e é uma satisfação imensa tê-lo conosco, e graças a Deus a diretoria da sinagoga Ohel Yaakov entendeu da importância de ter um movimento juvenil dentro dela, e que o movimento juvenil fosse o Bnei Akiva. Estamos parceiros nesse caminho. Gostei muito de como você trouxe os conteúdos, e eu quero, então, abrir, né? Eu vou ver aqui, né? O John tinha feito uma pergunta, mas ele já disse que no decorrer da aula o Rabino Pressman já respondeu. Então, fica aí agora, a partir de agora, né? Fica aberto para todo mundo que quiser fazer uma pergunta. Primeiro o Elvio, senhor Rabino. Primeiro o Elvio. Tá bom. Então, senhor Elvio, foi concedido pelo senhor Jacques, da nossa diretoria, para que o senhor seja o primeiro. Tá bom, muito obrigado, Rabino. Primeiramente, parabéns ao Rabino Sami Pinto, ao Marcos e ao Daniel, muito boa palestra. Uma pergunta para o Marcos e uma solicitação para o Daniel. É que no último slide você fala que Jeremias falou que vai ter um dia que a gente não vai falar da saída do Egito. Eu que leio o meu Sidur todos os dias, e depois do Shacharit, uma das coisas que a gente fala, Zachor lembrar que você foi escravo do Egito todos os dias da tua vida. Se a Shemana, você lembrar todos os dias da sua vida que você saiu do Egito como estivesse saindo agora,
como é que o Jeremias fala que você não vai lembrar que você saiu do Egito e que vai... uma coisa contradiz a outra. Daquilo, eu estou lendo o manual de instrução, você bota o último slide com o manual ao contrário. Como é que é? E a solicitação do Rabino Daniel, do Orot Israel, que eu achei muito bonito o que você explicou, se você tem esse Orot Israel número 8 em português, que é sensacional. Obrigado pela atenção de todos. Vamos primeiro, Marcos, responde, depois o Rabino Daniel falará sobre as obras do Rav Kook, o que nós encontramos em língua portuguesa. Marcos. Então, quando Jeremias fala, a gente não vai mais lembrar da saída do Egito, quer dizer que ela não vai, ele quer dizer que a próxima salvação vai ser muito mais impactante do que a salvação da saída do Egito, que a gente vai agora estar lembrando mais, na verdade, sempre pensando mais na salvação que vai acontecer. Então, é essa a ideia. Não que eu vou esquecer a salvação do Egito. A salvação do Egito a gente sempre vai lembrar porque foi a criação do povo. Mas a próxima salvação ela vai ser tão impactante que a gente vai começar a estar falando mais sobre essa nova salvação do que a salvação que já foi. Que seria uma salvação fora do corpo, uma salvação espiritual também. Que seria a salvação definitiva. Seria isso que você está querendo dizer? Também espiritual, também em todos os sentidos. Tudo bem, toda Arabá, entendi. Rabino Daniel. Infelizmente, ainda não temos o Orot Eretz Israel traduzido para o português. Na verdade, o Rav Kook, como eu comentei antes, tem muitos escritos. A maioria dos escritos dele não foi ele que escreveu, foram seus alunos que publicaram posteriormente. O único livro mesmo, original do Rav Kook, que tem em português é o Orot HaTeshuvah. Esse é da editora Sefer, Orot HaTeshuvah. O Israel tem um site chamado Sefariá, que tem uma biblioteca judaica, sefariá.org, e lá tem o Orot Eretz Israel, mas ele só tem a tradução parcial para o inglês, não tem tradução para português ainda. Então, por enquanto, a gente fica devendo, mas a boa notícia é que, eu falei antes, são 8 capítulos, mas cada capítulo tem 3 páginas, então é um livro muito curto. Aí fica... Você falou que ia fazer uma solicitação para mim, eu compartilho aqui com o Rabino Sami um projeto que a gente poderia fazer. Em pouco tempo a gente pode traduzir esses capítulos e fazer um trabalho bonito. Aí cobrem do Rabino Sami para a gente levar essa empreitada. Não é difícil, quer dizer, a linguagem do Rabino é uma linguagem complexa, mas é um livro bem curtinho. Tá bom, obrigado pela atenção, prazer em conhecê-lo. Se for desejo... eu sei que os desejos sempre vão ocorrendo pós-encontro, nós faremos, então, uma tiragem, se for desejo do comunitário, nós faremos isso sim, desde que o Rabino Pressman esteja envolvido na tradução, né? E aí a gente vai apoiar fazer isso sim. Acho que a nossa comunidade necessita dessa visão judaica, né, de enxergar todos que estão aqui nesse Zoom como seres que pertencem a um povo, a uma nação, e povo e nação pertencem a uma terra, e nós não temos nenhuma aspiração nacionalista política como as demais nações, senão irmos com a Torá para lá. Então, essa visão está muito escassa nas falas pelo mundo, e quanto mais a gente puder divulgar Torá e divulgar essa contribuição que o Rav Kook e outros, como a gente viu nessa noite, né? Isso já vem historicamente de outros Rahamim, nós estamos falando lá de trás, né? Para não citar a Torá e os profetas, mas Rashi, Ramban, o Kuzari, Maharal, o Rav Peter, o Rav Kook, o Rav Soloveitchik, e muitos, o Gaon Vina, citado pelo Rabino Pressman, enfim, tem tantos rabinos, né, que falam sobre isso, e acho que isso é muito importante para
completar ainda mais os conhecimentos que vocês já possuem, mas eu concordo. Se tivermos uma mobilização e um desejo, faremos isso aí com o maior prazer, né? Eu queria, na verdade, que se o Rabino Pressman pudesse falar um pouco das instituições que existem, tanto Yeshivá, Michalá, experiências de viagem que o Bnei Akiva proporciona para a juventude. Acho muito importante aproveitar e fazer esses dados chegarem a todos que estão te ouvindo. Excelente, Rabino. Acho que é importante, bom, em geral, né, é importante que se saiba que o Bnei Akiva, o movimento Mizrahi, uma série de outros movimentos ligados a essa ideologia do Rav Kook construíram de forma ativa a sociedade israelense, porque é uma visão de mundo de Torá e Avodá. A gente tem que estudar a Torá, mas também tem que se comprometer a construir um mundo melhor e ser parte da sociedade. Isso significa servir o exército, ir para universidades, ter escolas boas. Então, tem em Israel uma série de instituições que são ligadas ao pensamento do Rav Kook, ou pensamentos parecidos, desde escolas e yeshivot até universidades e muitas outras instituições, desde caridade até preparação para o exército. Então, tanto isso acontece dentro de Israel, como acontece para quem está fora. E o Bnei Akiva, como movimento juvenil, oferece para os jovens uma série de oportunidades de conhecerem Israel, desde oportunidades de cursos, por exemplo, ligados a estudos na Yeshivá, estudos de Torá, até vivências maiores. O Bnei Akiva tem uma Achará, que dura 10 meses, jovens madrihim de 17, 18, 19 anos, passam 10 meses em Israel, não só para conhecer Israel de forma como turistas, mas para se aprofundar no que é a sociedade israelense hoje em dia, qual é o nosso papel como judeus, formar lideranças para depois voltar para o Brasil como lideranças para a nossa comunidade. Então, o Bnei Akiva tem programas de Achará, para formação de lideranças, tem programas de curta e de longa e de média duração em Yeshivot e em Midrashot. Tem várias Midrashot em Israel muito importantes ligadas ao Bnei Akiva. Na Cidade Velha tem a Midrash Tarova, tem uma Midrashá especialmente voltada para sul-americanas, que tem aulas também em espanhol e português. Então, o Bnei Akiva, tanto na sociedade israelense como para quem está fora, para quem está na Argentina, no Brasil, no mundo inteiro, o Bnei Akiva é o maior movimento juvenil do mundo hoje em dia. Muito bem, obrigado. E então, eu queria, já para as considerações finais, que o Marcos contasse. Ele estava numa dessas yeshivot, ele estudou em Yeshivá Haramor. Queria que ele contasse um pouco da yeshivá e também aproveitasse e falasse da Torá Avodá que ele fez lá, porque ele acabou estudando engenharia lá. Eu acho importante passar isso para o público. Por favor, Marcos. Yeshivá, bom, em Israel, na verdade, a Yeshivá que eu estudei em Haramor, o meu rabino, né, da Yeshivá de Kutia, o rabino Shammah, que ele vai falar ainda uma aula, um shiur aqui, ele estudou lá na Yeshivá, ele foi aluno do meu Rosh Yeshivá, então ele já incentivou alguns alunos a irem para lá, e lá na Yeshivá, realmente, ela tem um estudo diferente, porque nas outras Yeshivot, que eu conheci, tinha amigos que estudavam, eles estudam mais tratado, Gumará, e não falam muito sobre Israel, sobre o povo judeu, não falam muito sobre... Você estuda Gumará, você estuda as leis, você estuda o Humash, a Torá, tá, mas não falam muito sobre o pensamento judaico. E nessa yeshivá, diferente das outras, tem sempre todo dia 1 hora que vai falar um pouco sobre o pensamento judaico. No resto do dia, a gente estudava leis, halachot, tratados, que era a base da Torá, mas sempre tinha 1 hora por dia que a gente falava sobre esse pensamento judaico. E graças a essa 1 hora que tinha de pensamento judaico, aos amigos, de todo o clima da yeshivá, isso me ligou muito com a terra de Israel.
e fez eu querer fazer faculdade em Israel e continuar toda a minha trajetória em Israel. Porque, na verdade, no começo, eu estava pensando que talvez eu ia para os Estados Unidos, ia fazer faculdade nos Estados Unidos, junto com o Yeshiva, mas no final, depois que eu passei um ano e meio na Yeshiva, eu mudei de ideia, falei, aqui é terra de Israel, é de Israel, eu quero continuar minha vida aqui em Israel, quero fazer faculdade. Aí eu comecei no Mahon Lev, aí no começo, ainda várias vezes, eu ainda ia para Yeshiva, porque lá na Yeshiva a gente recebe sempre boas motivações, boas inspirações, que mesmo na faculdade a gente precisa de inspirações de Torá. Então foi muito bom, foi uma vivência muito boa. Então eu sempre falo, eu não sei se o meu irmão agora está aqui ainda ouvindo, né, mas é um bom caminho para ele seguir. Muito bem. Quer dizer, muito bom. Então, pessoal, a ideia que nós fizemos hoje à noite foi uma ideia de trazer, então, o Rabino Pressman, que é produto do pensamento do Bnei Akiva e trabalha sedimentando o pensamento aqui na comunidade de São Paulo já há muitos anos, e trazer o Marcos, que é produto recente, né, das instituições mencionadas aqui, da importância de colocar no estudo talmúdico, né, um espaço para o pensamento judaico. É isso que caracteriza um pouco a Yeshiva por onde ele andou, e estudou e vinculou, e fazem a mente deles exercitarem do ser pertencer a um povo, do ser pertencer à terra de Israel, o ser pertencer à construção de um lar nacional, de um lar espiritual da terra de Israel. Isso tudo foi o objetivo do encontro. Então, se não tendo mais observação, pergunta, eu queria apenas que o nosso presidente, senhor Roberto, fizesse a finalização dessa noite, porque nós temos em ata a criação do Bnei Akiva, e a gente espera, hoje temos um Shalia, que veio de Israel, que Deus quis que tivéssemos um ano de pandemia, e que nós não estamos conseguindo funcionar, né, o Bnei Akiva e nem as demais atividades como a gente gostaria, mas é importante que o presidente da sinagoga faça a conclusão do encontro, para que a gente possa se preparar para os... Ainda faltam mais 3 encontros sobre Israel, sionismo e você. Senhor Roberto, por favor. Boa noite, eu achei muito importante, realmente muito importante. Isso aqui deveria ter sido feito também na própria sinagoga, a presença de muita gente, muitos jovens, muitos pais de filhos jovens para ouvir isso, e realmente seria muito importante, especialmente sobre o Bnei Akiva, o que ele faz, quais são as ideias dele, e a importância de conhecer o Israel, conhecer o hebraico, estudar hebraico, viver um pouco mais de judaísmo que muitos estamos acostumados aqui. Eu achei muito importante, muito bonito, e realmente precisamos divulgar cada vez mais essas ideias, especialmente para as pessoas que são um pouquinho distantes das sinagogas e tudo mais. Seria muito bom, seria muito, muito bom. E parabéns para o... muito bem, e foi muito bem vê-lo de novo, e realmente agradeço a sua visita e achei muito interessante, realmente interessante. Precisamos divulgar mais, muito mais, especialmente na nossa sinagoga e no nosso público. Muito obrigado. Marcos também, muito obrigado, Marcos. Você realmente é um menino de ouro. Parabéns para você, parabéns para o teu pai, parabéns para todo mundo, toda a tua família. Bravo, bravo por seguir o caminho do teu pai. Você é abençoado. Obrigado, senhores. Obrigado mesmo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pelas palavras carinhosas. Rabino Pressman, muito obrigado. Mitzvot. Marcos, obrigado. E a todos, então,
boa noite, Shavua Tov. O próximo encontro na segunda-feira, né? Sempre na segunda-feira, no dia 30, nós temos o André Lach, que vai falar de atualidades políticas em Israel. Lembrando que na semana passada nós tivemos atualidade econômicas e tecnológica com o cônsul. A gente está fazendo sempre da maior forma possível e da melhor forma possível todos os aspectos que possam englobar Israel, sionismo e você. Tá bem? Muito bem, então, Shavua Tov a todos, boa noite. Boa noite. Boa noite.